Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês alguns números desse confronto que vai agitar o Campeonato Brasileiro de 2023. Internacional e Flamengo jogam amanhã, às 11 horas da manhã, a segunda rodada do Certame Nacional. No Internacional de Porto Alegre, na primeira rodada foi até o Ceará enfrentar o Fortaleza e empatou em 1-1 com a equipe do técnico Vojvoda. Já o Mengão Queridão recebeu em casa o Curitiba e venceu. Portanto, Mengão Queridão está lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro com 3 pontos e o Internacional de Porto Alegre precisa galgar os degraus para poder alcançar a parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar com vocês sobre os desfalques que o Flamengo tem para esse jogo de amanhã. Vou falar também com vocês sobre a fala de Rodolfo Landim sobre a Libra ou sobre a Liga de Futebol Brasileira que está sendo formada, para vocês entenderem o que está acontecendo das palavras do presidente. Confesso que em algum momento ali ele me surpreendeu, inclusive, com uma declaração dele de forma positiva, porque nos nossos canais é assim. Se a gente tem algo a criticar, a gente critica. Se a gente tem algo a elogiar, a gente elogia. Não é tudo ruim na gestão do Rodolfo Landim, nem todas as ideias do Landim são ruins, algumas coisas são boas, a gente enaltece, outras coisas são ruins, a gente critica. Sem partidarismo nenhum, sem ficar puxando para um lado ou para o outro. O único lugar que a gente puxa é para a verdade e para a nação rubro-negra. Então fica até o final para você entender sobre tudo isso que está acontecendo fora das 4 linhas do Mengão Queridão, com a Liga, com o jogo do Internacional de Porto Alegre. A gente tem muita coisa para provar nesse jogo de amanhã. E vocês vão ficar sabendo aqui, tá legal? Bom, agora vamos pegar o recadinho da Bet7k. A nossa patrocinadora está de volta. Recomendo que vocês façam as suas apostas, joguem sempre na plataforma Bet7k, que está dando para você que se inscrever, que se registrar lá e fizer o depósito de R$10, você vai poder concorrer ao manto sagrado retrô. Espia só o recadinho aí e eu já volto. Olha quem está de volta, nação. Olha só quem está de volta. É a Bet7k, que por muito tempo foi patrocinadora dos canais Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. Agora os caras estão de volta com tudo e são os novos patrocinadores oficiais dos 2 canais, Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. E agora o seguinte, os caras não vieram para dar mole não, tá? Os caras querem garantir que vocês vão clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e vão voltar a jogar, a apostar na Bet7k, a melhor plataforma de apostas do Brasil. E para isso, para você que clicar nesse link aqui hoje, fazer seu registro e fizer um depósito de até R$10, você já vai estar participando de um sorteio de um manto sagrado retrô. Vai dar mole? Pegar aquele manto bonitão, aquele manto maneiro? E outra, hein? Se você clicar nesse link e começar a fazer depósito para apostar aqui na Bet7k ou jogar em qualquer um desses jogos que existem nessa excelente plataforma, você vai estar ajudando o canal Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. Então, nação, nós precisamos muito desse patrocínio com a gente e eu conto muito com a sua ajuda, com a sua boa vontade, usando essa plataforma para a gente poder seguir por muito tempo informando vocês aqui no Twitter, tá bom? Viram só, nação? É barbada. É a melhor plataforma de apostas da internet. Agora vamos falar sobre esse confronto entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Como eu falei para vocês na abertura do vídeo, o Inter precisa vencer para poder subir na tabela e o Mengão Queridão precisa vencer para a gente poder reforçar o trabalho, o início de trabalho de Sampaoli e também para a gente ir com a moral elevada para cima do Maringá. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso na minha vida. Moral elevada para cima do Maringá. Mas enfim, é o Flamengo 2023, né não? Então é o seguinte, nação. Esse jogo contra o Internacional de Porto Alegre, ele é difícil historicamente. Até hoje, Flamengo e Internacional de Porto Alegre se enfrentaram 68 vezes na história do Campeonato Brasileiro. São 27 vitórias para eles, com
15 empates e apenas 23 vitórias para nós. Isso mostra que esse confronto ele é equilibrado ao longo dos anos, mas com uma margem favorável aos colorados. 27 vitórias para eles, 23 vitórias para nós. Isso no âmbito geral. Porque quando a gente fala de confrontos em Porto Alegre, aí o bicho pega, nação. Aí a coisa fica totalmente fora de compasso. Lá em Porto Alegre, Flamengo e Internacional se enfrentaram 36 vezes. Foram 19 vitórias para o Inter, 12 empates e apenas 5 vitórias do Mengão queridão. Só para vocês terem uma ideia, a última vitória do Flamengo lá em Porto Alegre sobre o Internacional foi em 2015, um 2-1 para nós. De lá para cá, ou as equipes empatam ou o Internacional de Porto Alegre vence. O placar mais repetido é 2-1 para o Internacional. Lembrando que a análise está sendo feita em cima dos jogos lá no Rio Grande do Sul. Então o jogo de amanhã ele já é historicamente complicado por essa margem que eu acabei de mostrar para vocês. O técnico Mano Menezes, que é um fanfarrão nato, saiu com uma historinha aí que conhece o Jorge Sampaoli muito bem, das passagens pelo Santos, pelo Atlético Mineiro, sabe como jogar contra o Sampaoli e sabe o que esperar de Jorge Sampaoli no jogo de amanhã. O Flamengo já embarcou lá para Porto Alegre e agora o Flamengo foi com 2 grandes desfalques. Porque são jogadores considerados titulares. Um deles é o Davi Luiz, com a lesão que ele tem na coxa, que foi curada com um dia para ele poder voltar no jogo do meio de semana contra o Nublense. Voltou a sentir a lesão na coxa e agora vai ficar fora do jogo contra o Internacional de Porto Alegre. É um padrão muito parecido com o padrão dos jogadores que estão fazendo uma recuperação física. Por exemplo, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique também é desfalque para esse jogo em Porto Alegre. Mas o Bruno Henrique está voltando de lesão e está fazendo a parte da preparação física, da sua recuperação física. Qual é o cronograma do Bruno Henrique? Jogar um jogo, fica um de fora. Joga um jogo, fica um de fora. Para adaptar a forma física. O Bruno já vai completar 2 jogos fora. Mas isso porque o jogo é em Porto Alegre. Se o jogo fosse em casa, o Bruno ficaria à disposição, depois não ficaria no próximo. É muito parecido o sistema adotado pelo Davi Luiz, pelo Flamengo, para curar o Davi Luiz nessa lesão na coxa. Por que eu tô zoando essa questão da lesão o tempo inteiro, gente? Porque a gente tá careca de ver jogadores do Flamengo terem essa lesão do Davi Luiz e serem tratados de todas as maneiras, menos dessa maneira que o Davi tá sendo. Então, para mim é esquisito demais essa lesão do Davi Luiz. É mais esquisito ainda o tratamento que está sendo dado ao Davi Luiz. E, para mim, uma opinião pessoal é que o Davi não está lesionado. O Davi, para mim, está com problemas físicos. E assim que ele cansou no jogo, ele pediu substituição. E aí eles vão trabalhar a parte clínica. Eu já falei para vocês, trouxe aqui em primeira mão, que o técnico Sampaoli já detectou os gargalos físicos da equipe e não vai utilizar os jogadores que estão no nível extremo na sua condição física. Por isso a gente vai ver de vez em quando jogadores como Davi Luiz, entre outros que não estão fisicamente bem, saindo dos jogos. Agora, se é uma maneira de preservá-los dizendo que eles estão lesionados, isso daí é uma coisa muito corriqueira no futebol, que sempre foi utilizado, não será a primeira vez, mas é apenas uma opinião pessoal. Você acha que realmente o Davi Luiz está lesionado? Que é uma lesão esquisita, né? Ele lesionou num jogo, ficou fora de 2 treinos, no 3º treino ele voltou e jogou. Sentiu de novo e agora está fora de novo. Se ele realmente estiver lesionado, é mais um capítulo porco do departamento médico do Flamengo, que não deveria ter liberado ele para o jogo contra o Nublense. O Davi Luiz nem é tão indispensável assim à equipe do Flamengo. Nós temos Rodrigo Caio, temos Pablo. Mas eles não vêm bem. O Davi também não. Então não precisaria levar o Davi para o sacrifício, tendo Cleiton, Rodrigo Caio e Pablo para poder substituí-lo. Tanto é que agora, num jogo que para mim é muito mais difícil do que o jogo contra o Nublense, nós vamos ter que usar uma dessas 3 opções: Cleiton, Rodrigo Caio ou Pablo,
para substituir o Davi Luiz. Então, assim, se ele realmente está lesionado, foi mais um capítulo porco do departamento do Dr. Márcio Tanuri. Agora, se não foi, aí é uma questão de preservação do jogador para que ele possa refazer sua parte física, que graças aos 50 dias de férias está destruído. O Gabigol está começando a pegar a parte física de novo. Olha a idade do Gabi, olha a idade do Davi Luiz. São coisas diferentes, sem contar que cada corpo evolui de uma maneira diferente, né? Então ainda vamos ter muitos jogadores com problemas físicos sendo lesionados pelo departamento médico do Flamengo para poder recuperar a sua forma física. Amanhã a gente deve ter o Rodrigo Caio na vaga de Davi Luiz. A escalação do Flamengo não deve mudar muito daquilo que eu já tinha passado para vocês, que não é uma coisa minha, é uma coisa do GE, que trouxe ontem à noite, com mais de 72 horas antes do jogo começar, a provável escalação do Flamengo. Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Marinho, Thiago Maia, Gerson, Arturo Vidal e Ayrton Lucas, Gabi e Pedro. Não deve mudar muito disso daí, não. Até porque o Sampaoli confia muito em uma parte desse grupo de jogadores que ele está colocando. Ele é fãzaço do Gabigol, ele confia muito no Marinho. O Marinho foi muito bem no último jogo, deu 2 assistências. Ele confia demais no Gerson, o Gerson foi bem no último jogo. Ele confia demais no Arturo Vidal, o Arturo Vidal foi bem no outro jogo. Mas o Arturo Vidal deu 2 passes que geraram contra-ataque para os caras. Quem joga no meio de campo vai perder bola. Vai acontecer. O Everton Ribeiro perde isso por minuto. O Arrascaeta vira e mexe, perde bolas no meio de campo também. Quem joga no meio de campo vai perder bola. Querer o jogador perfeito é impossível. O Modric perde bola no meio de campo também. O Rodrigo, esse Santos também perde bola ali. Vinícius Júnior também. Então, assim, é impossível não perder bola, até porque o outro time também está querendo ganhar, não é só o Flamengo. Então, assim, entre o Everton Ribeiro e o Arturo Vidal, hoje eu fico com o Arturo Vidal, mas sonhando, esperando que o Everton Ribeiro melhore para que ele possa ser o Everton que nós estamos acostumados, e aí ele pode escolher, porque o Everton bem, ele é melhor que qualquer um meio de campo que a gente tem, exceção feita, obviamente, a Arrascaeta. Então, se o Everton melhorar, ele escolhe quem sai na equipe do Flamengo. Mas, por enquanto, nesse ano de 2023, eu, Fabrício Lopes, ainda não vi uma partida decente do Everton Ribeiro. Vi 10, 15 minutos quando ele entrou no segundo tempo num jogo de Campeonato Carioca, que ele foi muito bem. Se não me falha a memória, acho que foi contra o Volta Redonda. Foi a melhor apresentação dele nesse ano que eu vi. O resto, muito abaixo da média, muito mal o Everton Ribeiro. Agora, o seguinte, pessoal... Eu quero mostrar para vocês um vídeo aí do Rodolfo Landim explicando sobre o que ele quer para a Liga. E quando eu digo Liga e não Libra, é porque realmente ele quer uma Liga, tá? E aí ele vai explicar para vocês quais são os problemas para se unificar a Liga. Hoje nós temos 2 ligas concorrentes. A Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, onde Flamengo, Palmeiras, Vasco, Corinthians, Grêmio estão. E nós temos a Liga Futebol Forte, que é onde está o Atlético Mineiro, que é onde está o Avaí, que é onde está equipes menores. O objetivo das 2 ligas é formar uma liga só. Mas há um grande empecilho. Os pequenos da Liga Futebol Forte querem pegar um dinheiro para eles que eles não merecem. Eu vou mostrar o vídeo do Landim e depois eu complemento. Espia só. Eu falo o seguinte, gente, ninguém vai abrir mão da posição que tem hoje na divisão dos recursos que vai vir. Na divisão do bolo, você vai partir com um pedaço do bolo que você tem. Hoje o pedaço do bolo do Flamengo é maior. Mas por que é maior? Porque o Flamengo dá mais audiência, porque o Flamengo tem tido maior resultado, por causa de tudo isso. Então, assim, o que o Flamengo não concorda é reduzir a sua participação, o seu pedaço do bolo. O que o Flamengo concorda é, à medida que o bolo for crescendo no futuro, com essa receita adicional que a gente vier a ter, a gente dividir de uma forma mais equânime, de forma a reduzir a diferença entre o que mais ganha e o que menos ganha. Eu só não quero fazer isto agora. Os times pequenos querem
tirar um pedaço amanhã daquilo que é a receita do Flamengo e já repassar para eles. Porque for entrando, divide de uma forma... E essa é a razão pela qual os clubes que hoje mais recebem, que são Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Vasco, todos esses grandes times estão juntos na discussão da Liga, no mesmo grupo. Viram só, pessoal? O Landim me surpreendeu positivamente quando ele diz que o objetivo dele é diminuir o valor ganho pelo Flamengo com o valor ganho pelo time que ganha menos ao longo das entradas de receita da Liga. Sinceramente falando, e vocês sabem que eu não conto mentira e não tiro onda mesmo, eu achava que essa distância ia se manter, mesmo com a unificação das ligas. E, pelo que eu tô vendo, não é assim. Qual que é o problema, gente? O problema é que Flamengo e Corinthians hoje ganham um tantão e o Atlético Mineiro ganha um tantinho. Então, o Atlético Mineiro, por exemplo, não aceita essa disparidade de valores entre Flamengo e Corinthians e eles. O que eles querem? Eles querem criar uma liga onde todo mundo ganha igual. Só que para ganhar igual, patrão, você tem que produzir igual. Não tem como o engenheiro ganhar o mesmo do pedreiro, porque são funções diferentes. Se o prédio cair, não vai ser o pedreiro que vai ser culpado, vai ser o engenheiro. Então, olha o tamanho da responsabilidade do engenheiro, correto? É quase a mesma coisa. O Flamengo ganha mais que todo mundo porque tem mais torcida. Tendo mais torcida, tem mais pessoas que assistem ao Flamengo. Tendo mais pessoas que assistem ao Flamengo, desperta um interesse maior na TV em transmitir os jogos do Flamengo, seja aberta ou fechada. Por quê? Porque a TV vive dos anunciantes. Aquela famosa propaganda que você assiste são chamados internamente de anunciantes ou patrocinadores. Na hora do jornal, bancos fazem anúncios, carros fazem anúncios. Por quê? Porque entende que naquele horário o público que vai estar assistindo aquele jornal se interessa mais por carros, se interessa mais por bancos. Então, tudo é estudado, gente. Ninguém coloca uma propaganda sem estudar a que nicho, a que segmento ele vai estar atingindo naquele momento. Então, quando a gente vê o jogo do Flamengo com um montão de propaganda, é porque é o público rubro-negro que está ali. E qual é a vantagem do público rubro-negro? Tem dona de casa, tem advogada, tem médica, tem o pedreiro, tem o engenheiro, tem o arquiteto, sabe? Tem todo tipo de pessoa, porque a nação rubro-negra é muito grande. São 45 milhões de pessoas que vão ter interesse naquele jogo. Então, cabe todo tipo de anunciante. E de todos os lugares do país. Bota o Atlético Mineiro para jogar. Qual anunciante vai querer anunciar? Depende do adversário. Se for o Flamengo, vai acontecer a mesma coisa. Se for o Avaí, patrão, o jogo nem vai ser televisionado. O recorde de público do Atlético Mineiro ano passado foi no jogo, em casa, tá? Foi no jogo contra o Flamengo. E se a gente pegar para ver o recorde de público dos times da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, foram contra o Flamengo. O Flamengo atrai até a curiosidade dos torcedores adversários. Então não é justo, de uma hora para outra, você tirar essa conquista do Flamengo para repassar dinheiro para os outros. Aí vocês vão ouvir aquela falácia assim, mas o Flamengo é assim porque na década de não sei o quê, a Rádio Globo transmitia para o Nordeste, para o Rio, para Minas, só jogos do Atlético Mineiro, do Flamengo. Mentira. O Flamengo já tinha a maior torcida antes da Globo existir. O Flamengo já era o maior clube de futebol em número de torcedores antes da Rádio Globo, da Rádio Nacional começarem a transmitir. Falácias. Basta um pouquinho de uma pesquisa minuciosa
para se descobrir que tudo isso é leleia. Ah, tudo bem, Fabrício, mas depois que a Globo veio, a Globo passou a transmitir só jogos do Flamengo. Porque no início da Globo, a Globo estava apenas no Rio de Janeiro. Era mais fácil para ela transmitir o Carioca porque era em loco. Era mais fácil para ela transmitir o Flamengo porque era em loco. Ela não precisava mandar o cara viajar lá para Minas, lá para o Ceará, era mais fácil. Aí a culpa não é nossa. Nós nunca fomos lá na Globo e pedimos a Globo para transmitir jogos nossos. Muito pelo contrário, nós rompemos com a Globo. Quem transmite o Carioca é a DAZN, é a Band, é a Record, só não é a Globo mais. Então não se preocupem com essas falácias, porque se vocês fizerem uma pesquisa minimamente minuciosa, vocês vão perceber que não passam realmente de falácias. Aí tem o ponto que ele me surpreendeu, que o Landim me surpreendeu. O ponto do seguinte: tudo que entrar de receita, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, mantém o que eles já têm hoje. O que entrar de receita daí para frente vai sendo dividido de uma maneira mais igual. Ou seja, não vai ter aquela disparidade a partir do momento que começar a liga. Então, o que o Atlético ganhar vai ser bem próximo do que o Flamengo vai ganhar. O Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vasco só querem garantir aquilo que eles já conquistaram. Até aqui. O que for para frente vai ser igual. Então, se o Atlético Mineiro tiver competência, daqui a uns 20 anos pode estar ganhando mais do que o Flamengo. Basta ele crescer a torcida dele. Eles já compraram uma rádio. A Itatiaia é uma rádio de um dos 4 R's do Atlético Mineiro. Então, faça essa rádio expandir o número de torcedores, que eles não conseguem ser grande nem em Minas. Está querendo disputar com o Flamengo. Fabrício, mas você está falando aí toda hora do Palmeiras. O Palmeiras está na Liga Futebol Forte ou está na Libra? O Palmeiras está na Libra. Então, por que a Leila Pereira foi conversar fiado com o nome do Flamengo? Foi tirar onda? Eu vou falar por quê, gente. Os negócios da Leila não estão indo bem. Os negócios da Leila estão sendo investigados pela Receita Federal, pela Polícia Federal. Fecharam um monte de estabelecimento deles aí essas semanas para trás. A coisa lá tá caminhando para aparecer no Fantástico qualquer dia, se é que já não apareceu, que eu não sou de assistir muito, para um escândalo grandão aí e ela perder isso tudo que ela construiu até hoje. Então, o que ela tá querendo? Ela tá querendo se segurar em algum lugar. E se ela ataca o Flamengo e consegue derrubar o Landim, ela pode assumir o lugar. E ela assumindo o lugar, aí ela fica numa parte confortável. Porque quando você está no topo do futebol, você consegue algumas coisinhas daqui. Enfim, vocês viram os escândalos na FIFA, tem um monte de documentário por aí sobre escândalos de futebol, favorecimentos, dinheiro para cá, dinheiro para lá, presentinho daqui. É o objetivo da dona Leila. Chegar à presidência da Libra, porque no Palmeiras ela não pode ficar o tempo inteiro. Na Libra ela pode. Então, por isso ela está atacando o presidente Rodolfo Landim, para tentar tirar a vaga dele, porque as coisas dela não estão tão legais como eram antigamente. E isso eu digo das notícias que vão saindo por aí. Mas ela quer a mesmíssima coisa que o Landim quer. Ela defende a mesma coisa que o Landim está defendendo. Ela só quer a cadeira que hoje quem senta nela é o Landim. Porque se a Liga funcionar, o presidente da Liga vai ter poderes iguais ao presidente da CBF. Sacaram a paradinha aí? Então é isso, nação. Muitas pessoas estavam me pedindo para falar sobre a Liga. Eu aproveitei aqui hoje o Resenha Rubro-Negra para a gente poder falar sobre isso. Coloque aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, que eu corro atrás para esclarecer para vocês, tá bom? Nação, amanhã o jogo do Flamengo é às 11 horas, então eu estarei ao vivo às 9, lá no Verdade Vermelho e Preto. Eu espero todos vocês, tá bom? Tamo juntos, nação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Bota a musiquinha, produz. Tô doido pra escutar. Mengo, 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 mengo.